Uniclac. Fala turma, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar então o nosso estudo de física falando agora de movimento vertical no vácuo. Movimento vertical, portanto, nós vamos tratar dos objetos em queda livre ou lançamento, os objetos que são abandonados de uma certa altura, então eu pego alguma coisa e solto ela, ou mesmo objetos lançados, ou para cima, ou mesmo jogados para baixo. Então esses movimentos são chamados movimentos verticais e nós vamos trabalhar eles no vácuo. Qual é a importância de entender essa ideia do vácuo? É porque não vai existir nesse tipo de movimento resistência do ar ou atrito com o ar. É como se o ar não estivesse atrapalhando, né, este movimento, se não existir atrito, portanto, com o ar. Beleza? Vamos lá, vamos começar a trabalhar com o conceito, com a ideia de queda livre. O que é queda livre? É justamente a experiência de soltar um objeto a partir do repouso. Ou seja, eu estou segurando ele está no repouso. Repouso significa que a velocidade inicial dele é zero e eu solto. E aí, devido à ação da gravidade, a gravidade vai acelerando esse objeto, ele vai ganhando velocidades conforme ele vai caindo. Tudo bem? Então vamos lá. A queda livre é um movimento vertical no vácuo, no qual algumas particularidades estão presentes. Por exemplo, a velocidade inicial é zero, porque quando eu abandono ele aqui, ó, ele está preso na minha mão por enquanto, ou preso em qualquer coisa, a velocidade inicial dele é zero, e ele vai ganhando velocidade com o tempo. E aí a altura inicial dele é diferente de zero, porque ele tem alguma altura nesse início, correto? Ele tem uma altura nesse início aqui. Então nesse início ele tem uma altura que não é zero, é alguma coisa maior do que zero, diferente de zero. Tudo bem? Normalmente maior do que zero. Beleza? Galera, a queda livre, portanto, ela pode ser representada por este desenho aqui, onde o objeto tem uma certa altura, a velocidade no início aqui é zero, e ele vai sendo acelerado pela gravidade conforme ele vai caindo. Bom, eu posso traçar aqui um parâmetro de referencial, onde essa altura inicial é zero e eu vou contando a altura de cima para baixo, tá certo? Eu vou contando essa altura de cima para baixo, isso é muito comum. Ah, professor, por quê? Normalmente a gente mede a altura de baixo para cima, né? Por exemplo, se eu for pegar uma trena lá, ou mesmo uma marcação, as alturas são medidas de baixo para cima. Galera, só que se vocês medissem a própria altura, de cima para baixo ou de baixo para cima, daria na mesma, ou a altura de qualquer coisa. Então, normalmente aqui nos movimentos verticais, nós traçamos aqui a altura zero e contamos 1, 2, 3 metros, 4 metros e assim por diante, de cima para baixo. Na queda livre, no vácuo, a velocidade e o tempo independem da massa, isso é muito importante. Ou seja, se um objeto no vácuo é muito pesado e um outro é bem levinho, e eles são abandonados de uma certa altura, se não existe resistência do ar, eles caem simultaneamente. Ou seja, eles chegam no solo ao mesmo tempo, inclusive com a mesma velocidade. Portanto, a massa não influencia nesse tipo de queda quando estamos trabalhando no vácuo, ou seja, no espaço sem ar, no espaço vazio aqui. Beleza? Professor, mas no mundo real eu vejo que objetos mais leves caem mais lentamente e os pesados caem mais rápido. É justamente devido à influência do ar. Se não existir a influência do ar, ambos caem simultaneamente. Beleza? Tenho que gravar isso. A aceleração é maior do que zero. E quem é a aceleração nesse caso? É a gravidade. Ah, eu lembro, professor, a gravidade tem um valor fixo, né? Pois é, a gente aproxima, né? Se eu for estudar física, aprofundar no conhecimento de física, se eu me aprofundar e for na ciência mesmo, nas definições, entender o conceito de gravidade, a gravidade ela tem variações, ela não é um valor fixo. Mas a nível de prova, a nível de concurso público, a gente aproxima essa gravidade para um valor fixo, um valor constante. A gravidade na Terra, por exemplo, é muito comum nós aproximarmos ela para 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Portanto, a gravidade ela é uma aceleração, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade é maior do que zero. Conforme o objeto vai caindo, ele vai tendo velocidades diferentes de zero, sempre maiores do que zero. Portanto, o movimento é acelerado. O movimento é acelerado. Galera, todo movimento vertical, para todo movimento vertical, vale as equações do movimento uniformemente variado. Por exemplo, vale a equação do espaço, vale a equação da velocidade e vale a equação de Torricelli.
Então, para todo movimento vertical, o que vale são as equações do movimento uniformemente variado. Porque em queda livre existe aceleração, que é a própria gravidade. Portanto, o movimento não é uniforme, ele não tem sempre a mesma velocidade. A velocidade sofre variações, por isso nós podemos usar estas equações aqui do MUV, movimento uniformemente variado. Professor, quais são as perguntas clássicas? Por exemplo, me dá uma pergunta clássica de prova. Uma pergunta clássica é a distância percorrida pelo objeto depois de um certo tempo. Como que eu descubro a distância que o seu objeto percorreu depois de um certo tempo? Então você vai lembrar que distâncias são encontradas pela forma do sorvetão. Ó. Sorvetão. E aí, eu posso fazer algumas adaptações. Por exemplo, se eu passasse esse S0 para lá, ficaria S menos S0. Beleza? A velocidade inicial, nessa situação particular de queda livre, tá? O segundo é queda. Na queda livre, a velocidade inicial é zero. Portanto, se a velocidade inicial é zero, essa parte toda vai zerar. Porque 0 vezes qualquer coisa iria zerar. Tá? Aqui eu esqueci de um detalhe, né? É AT² sobre 2. E outro detalhe importante é que a aceleração é a gravidade. Gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Galera, esse S menos S0 aqui, lá no, né, desde o começo do estudo, nós chamamos esse S menos S0 de ΔS. Beleza? Então o ΔS é gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Anderson, esse ΔS, ele pode ser chamado de alguma outra coisa aqui? Pode. Ele poderia ser chamado de ΔH, ou seja, a variação de altura. E a variação da altura, o deslocamento, isso é deslocamento vertical. O deslocamento vertical é o tanto de espaço que ele percorreu naquele tempo. Portanto, eu peço para vocês gravarem. Lógico, não precisa gravar todo esse raciocínio. Eu fiz só para mostrar para vocês. Mas no final, quando ele quer saber o tanto de espaço que o corpo caiu depois de um tempo, nesse caso no último segundo, após um segundo de queda, ele quer esse espaço percorrido, esse deslocamento. Esse deslocamento é dado por essa fórmula, galera. GT² dividido por 2. E eu posso aplicar diretamente, eu não preciso fazer todo esse raciocínio. Eu posso aplicar diretamente naquela fórmula. O deslocamento de altura, ou deslocamento vertical, é gravidade tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o deslocamento vertical, o deslocamento da altura, é gravidade na Terra, aproximadamente 10. Professor, ele não falou que é na Terra. Se ele não fala, considera na Terra. Quando o exercício silencia, quando a questão deixa em silêncio. 10 vezes tempo ao quadrado, no último 1 segundo, no último segundo, tá? 1 ao quadrado dividido por 2. Deixa eu só apagar para ganhar um espaço aqui. Então ficou 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Galera, 1 ao quadrado é 1, né? Posso fazer aqui, inclusive direto. 1 ao quadrado é 1. Então 1 ao quadrado é 1. 10 vezes 1 é 10. Dividido por 2 é 5. Então o ΔH vale 5 metros. Isso quer dizer que no último 1 segundo o objeto se deslocou aqui na vertical 5 metros. Galera, eu posso criar variações dessa questão, portanto. Se ele me falar em 1 segundo, ele caiu quanto? Se ele me falasse em 2 segundos, em 3 segundos, vou fazer aqui em 2 segundos, 3 segundos, só para a gente ver. Então, se fosse em 2 segundos, o que iria mudar? A gravidade continuaria sendo 10. E aí, o tempo 2 segundos, se fosse 2 segundos, 2, ficaria 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. Isso aqui daria 40 dividido por 2, vai dar 20. Isso quer dizer que depois de 2, se fosse ao invés de 1 segundo, se fosse em 2 segundos, em 2 segundos ele cairia 20 metros. Se fosse em 3 segundos, professor, daria para fazer também? Sim. Ficaria a gravidade 10 vezes tempo, 3 ao quadrado, já vamos fazer 3 ao quadrado? 9, dividido por 2. Então 10 vezes 9, 90, 90 dividido por 2, 45. Isso quer dizer que em 3 segundos o objeto cai, em 3 segundos, 45 metros. E assim por diante. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para a próxima. Pessoal, agora nós vamos falar de uma segunda modalidade de movimento vertical, só que agora um lançamento vertical para cima. Ou seja, eu vou pegar um objeto e vou fazer isso com ele. Eu vou jogar ele verticalmente para cima. Qual a diferença, professor?
existem algumas diferenças muito importantes que vai tornar esse movimento de fato diferente, né? Alheio ao de queda livre. Então, no lançamento, o objeto já tem uma velocidade inicial. Ele tem uma velocidade inicial na hora que ele sai da minha mão. Aqui, na queda livre, anteriormente, ele não tinha. Ele sai, eu abandono ele a partir do repouso. Aqui não, eu tenho que jogar ele, impor nele uma velocidade inicial. E um outro fato diferente é que a gravidade, ao invés de fazer o objeto aumentar de velocidade, no lançamento vertical para cima, o objeto tem a gravidade freando ele, ou seja, diminuindo a sua velocidade, tá certo? Então a aceleração nesse caso atua contrariamente, beleza? Então vamos lá, lançamento vertical para cima, o movimento é retardado, tá certo? Retardado na subida e acelerado na descida. Então se ele faz o sobe e desce, ele é retardado na subida e acelerado na descida. Por que ele é retardado na subida? Porque o sinal da aceleração e da velocidade inicial tem sinais, né? Tem contrariamente esses sinais. Os sinais são invertidos. A aceleração é negativa e a velocidade é positiva. Porque ele tem uma velocidade inicial, mas a aceleração atua contrariamente. No ponto mais alto, a velocidade é zero. Quando ele atinge o ponto máximo aqui em cima, o objeto chega aqui no máximo, ele para um pouquinho, nem que seja por 1 milésimo de segundo, mas ele para um pouquinho para depois cair. Então, no momento máximo, no momento da altura máxima, a velocidade naquele ponto é zero, tá certo? No ponto mais alto. Mas a aceleração é constante, a aceleração não muda, até porque a aceleração nesses casos é a gravidade. Ela permanece fixa em 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. O tempo de subida, se ele fizer o sobe e desce, o tempo de subida será sempre igual ao tempo de descida, assim como a velocidade, isso aqui é importante, a velocidade com que ele sai da mão, nesse caso, né, estou falando mão, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um tiro para cima, a velocidade com que ele sairia do cano da arma seria a mesma velocidade com que ele chegaria no solo. Então a velocidade de partida é a mesma velocidade de chegada, lógico, no vácuo, se não houver resistência do ar. No mundo real isso não acontece, porque existe uma perda, entre aspas, perda não é nem uma boa palavra, mas a palavra correta seria dissipação. Existe uma dissipação de energia na subida e uma dissipação de energia na descida, porque o ar exerceria um atrito neste objeto. Mas se não tivesse o ar, se fosse o vácuo, velocidade, normalmente é no vácuo, as questões de prova, a velocidade de saída é a mesma velocidade de chegada. Tudo bem? Beleza? Vamos aqui fazer uma questão. Um policial necessita arremessar um radar móvel para seu companheiro de turno, que se encontra no andar acima do posto, a fim de que o colega efetuasse uma medida de velocidade de um veículo suspeito. Sabendo que o piso superior, o andar de cima, se encontra o colega, tem uma medição de 2,45 metros de altura. Então eu estou aqui, vou jogar o radar para o rapaz lá em cima, ele está a 2,45 metros de altura, onde ele vai pegar o radar. Calcule a velocidade mínima com que deve ser arremessado o equipamento. Então ele tem que sair da minha mão com que velocidade? Porque dependendo da velocidade ele não chega lá em cima, tá certo? Eu tenho que impor um mínimo de velocidade para ele alcançar uma altura, tá? Vamos ver como que isso é feito? Então eu devo exercer aqui no objeto uma velocidade inicial, eu vou exercer nele uma velocidade inicial, e essa velocidade inicial, ela tem que ter um mínimo de valor que eu quero descobrir, quanto deve ser, para que alcance 2,45 metros de altura. Altura, 2,45 metros. Mas essa questão ela tem uma particularidade, isso aqui cai muito em prova quando tem física, né? Quando vem questões de física. Aqui existe uma particularidade, turma. Quando ele me fala altura, neste exemplo, ele não me deu o tempo de subida, quanto tempo demorou para subir. E a única fórmula que trata de velocidades, de altura, né? Deslocamento, onde não aparece o tempo, é essa fórmula aqui, ó. Que chama-se equação de Torricelli. E aqui eu posso fazer algumas adaptações para movimentos verticais. Por exemplo, a velocidade final aqui é zero, porque quando ele chegar aqui em cima, ele vai parar um pouquinho, ele vai ter um repouso, tá certo? Na altura máxima. Então a velocidade final aqui é zero, ó, 0 ao quadrado. E a velocidade inicial é o que eu quero saber.
É o que eu quero saber. Eu quero esse V0. Porém, essa gravidade, ela está contrária, ela está no sentido oposto. A gravidade atua diminuindo a velocidade. Então, na subida, essa gravidade, a aceleração aqui, ela vai ser negativa. Eu já inverto esse sinal aqui, porque mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar negativa. A gravidade na Terra é aproximadamente 10 e o ΔS é o deslocamento. O deslocamento é 2,45 metros. 2,45. Beleza? Bom, esse zero aqui não precisa aparecer e eu posso inverter todo esse cálculo para esse lado. Ele está negativo, ele passaria positivo, tá certo? E aí eu poderia multiplicar já, né? Se eu multiplicasse isso aqui, ó, tudo, ia ficar 2 vezes 10, 20, ou mesmo 10 vezes, né? 24,5, corrigindo aqui, estou acelerado. 10 vezes 2,45, 10 vezes 2,45 ficaria 24,5, certo? 24,5 vezes 2 é 24,5 vezes 24,5 mais 24,5, é o dobro, né? Quanto que dá 24,5 mais 24,5? Vai dar 49. Então eu posso passar desse lado, pode multiplicar tudinho isso aqui, que vai dar 49. Passa para esse lado aqui então, 49 positivo, porque vai inverter esse sinal. E aí eu teria a velocidade inicial ao quadrado. Como que eu faço para eliminar o quadrado de alguma coisa? Passaria a raiz, né? Ficaria apenas V0. Então, raiz de 49 é 7. Então a velocidade inicial deveria ser 7 metros por segundos. É o que a questão me pediu. A velocidade inicial, 7 metros por segundos. Beleza? Galera, joguei para cima, não deu tempo, posso usar a equação de Torricelli. Na realidade, eu posso usar todas as equações do movimento uniformemente variado. O detalhe é que essa questão não me deu o tempo. Beleza? Vamos para o próximo item. Pessoal, vamos falar agora do lançamento vertical para baixo. Professor, mas nós já falamos. O lançamento vertical para baixo, o objeto vai cair. Sim, mas na queda livre, que é diferente do lançamento, o objeto parte do repouso. Eu apenas solto ele. Essa é a queda livre. Eu abandono ele. Ó. A velocidade inicial, nesse caso, é 0. Ele é abandonado do repouso. Mas no lançamento eu jogo ele. Eu coloco uma velocidade inicial nele. Eu não apenas abandono, mas eu empurro o objeto. Tá certo? Pode ser qualquer outro mecanismo, mas ele possui uma velocidade inicial. E como ele está indo para baixo, diferentemente do lançamento para cima, onde a gravidade diminui a velocidade, quando eu jogo ele para baixo, além dele ter a velocidade inicial, a gravidade vai aumentando esta velocidade inicial. Beleza? Portanto, o movimento é acelerado, a velocidade aumenta com o tempo, a velocidade inicial é diferente de 0, eu imponho uma velocidade inicial, ele deve ser lançado de uma certa altura em relação ao solo. Então o objeto ele está com uma altura, eu jogo ele vai contar a partir da altura em que ele estava de uma forma crescente para baixo, a aceleração é positiva e a velocidade é positiva também. Portanto, o movimento é acelerado, ele vai ganhar cada vez mais velocidade. O módulo da velocidade vai aumentar. Pode dar um exemplo, professor? Claro. Imagine a seguinte questão. A partir da altura de 7 metros, atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo. Então, joguei a bolinha para baixo a partir de 7 metros de altura. Com velocidade de módulo, 2 metros por segundo. Então, ela já sai, ela já é jogada com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule a velocidade da bola ao atingir o solo. Muito parecida com uma anterior que nós já fizemos. Porém, vamos fazer alguns ajustes. Detalhe, a questão não fala quanto tempo demorou para cair. E nós falamos agora que quando nós não sabemos quanto tempo que demora para o objeto chegar no solo, nós usamos aqui a equação de Torricelli, tá certo? Usamos essa equação aqui de Torricelli. Novamente, professor, sim. Qual é a diferença? A diferença é que eu não sei a velocidade final. Essa daqui eu não sei, mas eu sei que a velocidade inicial foi jogada, foi imposta, empurrada a 2 metros por segundo. Então aqui é 2 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é quem? A gravidade. Aproximadamente 10. E o deslocamento? É a altura do objeto. O deslocamento é 7.
E aqui a gravidade é positiva mesmo? É, porque a gravidade agora está aumentando o módulo da velocidade. Então a velocidade final será igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes 7 é 14, 14 vezes 10 é 140, então a velocidade ao quadrado é igual a 144. Como nós não queremos velocidade ao quadrado, nós queremos velocidade, então a velocidade será igual a raiz de 144. Raiz de 144 é 12. Então a velocidade com que o objeto chega no solo é 12 metros por segundo. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos sobre esse assunto e aí nós vamos encerrar o movimento vertical. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos lá. Pessoal, uma situação importante que nós já discutimos no início dessa aula, como teoria, é a questão das massas. Vamos ver o que essa questão nos traz. Vamos lá. Dois corpos de massas M1, 80 kg, e M2, 10 kg. Então, um de 80 kg e um de 10 kg. São abandonados simultaneamente, ou seja, juntos, a partir do repouso. O que é a partir do repouso? É uma queda livre. A velocidade inicial deles é zero, eles são apenas soltos, abandonados no repouso, de uma altura em relação ao solo. Considerando-se desprezível a resistência do ar, ou seja, não tem atrito com o ar, a diferença entre os tempos necessários para que os corpos atinjam o solo é igual a quanto? Então a diferença entre os tempos, quer dizer, se um vai chegar aqui e o outro vai demorar mais 1 segundo para chegar, ou se esse vai chegar e depois o outro vai demorar 10 segundos, 1 segundo, 2 para chegar, um chega primeiro do que o outro. Galera, se existe resistência do ar, pode existir diferença entre a posição e o tempo de queda. Mas se não existe resistência do ar, não importa a massa. Pode ser um objeto de 1 miligrama e o outro de 1 tonelada. Sem resistência do ar, eles chegam simultaneamente no solo. Simultaneamente. Beleza? Não existe diferença entre o tempo de queda dos objetos. O objeto pequenininho e o grandão chegarão juntos ao solo, se não houver resistência do ar. Então a diferença entre os tempos é zero. Não existe diferença. Letra A, a nossa alternativa. Por quê? Porque não existe atrito, não existe resistência do ar. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima? Pessoal, vamos fazer agora essa questão de um modo mais concurseiro, de uma maneira mais rápida. Uma questão muito pedida a respeito de queda de objetos abandonados. Entenda o seguinte, objetos abandonados significa queda livre, eu vou abandonar. Abandonar significa soltar do repouso. Esses objetos chegam com uma velocidade final dada por uma fórmula que sai da equação de Torricelli. A gente pode manipular a equação de Torricelli e chegar na velocidade final apenas com este resultado. Velocidade final é 2gh, h de altura. Olha a questão. Um corpo foi abandonado de uma altura de 128 metros, corrigindo, 12,8 metros, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade, olha o que ele pede, é muito comum, a velocidade com que o corpo atinge o solo, a velocidade com que ele chega no solo. Galera, a velocidade com que os objetos chegam no solo é isso aqui. Sai da equação de Torricelli, de uma maneira mais rápida, raiz de 2gh. E aí a velocidade vai ser raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 12,8. Se você multiplicar 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 12,8 vai dar 256. E aí a velocidade vai ser raiz de 256. Você pode usar as alternativas para encontrar, quer dizer, que número vezes ele mesmo aqui vai dar 256? O número que vezes ele mesmo dá 56, 256 é 16. 16 vezes 16 dá 256. Portanto, isso em metros por segundo, a raiz quadrada de 256 é o 16. Beleza? Vamos para a próxima questão? Pessoal, vamos aqui para a nossa última questão sobre essa bateria de conceitos e questões de movimento vertical, tá bom? A questão trouxe o seguinte: uma pedra foi arremessada verticalmente para cima e levou 2,4 segundos para retornar ao ponto de partida. 2,4 segundos para retornar ao ponto de partida.
a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com relação ao ponto de partida, qual a altura em metros atingida pela pedra? Galera, uma ideia importante é, se ela demorou 2,4 segundos para retornar ao ponto de partida, eu vou levar em consideração para a altura máxima só metade desse tempo. Só metade do tempo, ou seja, 1,2, tá certo? Somente 1,2. Por quê, professor? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá certo? Se ela demorou 2,4 segundos para retornar, ela subiu e desceu em 2,4, mas ela subiu apenas em metade desse tempo. Eu vou jogar, novamente, falando do modo concurseiro, nós já usamos essa equação na aula de hoje. O deslocamento vertical como gt² dividido por 2, sai da fórmula do sorvetão, e eu descubro a altura máxima. Se ele me der o tempo, eu posso usar essa. Então eu vou usar deslocamento vertical, que é a altura máxima, gravidade, 10. Tempo só para subir, só para chegar na altura máxima, é a metade disso. 1,2 ao quadrado, dividido por 2. Então você vai fazer 1,2 vezes 1,2. Vai ficar 10 vezes 1,44, dividido por 2. E aí eu vou fazer, ó, deslocamento vai ser, isso daqui multiplicado por 10 vai dar 14,4. 14,4 dividido por 2. O que é 14,4 dividido por 2? É a metade de 14,4. Vai dar, portanto, 7,2. 7,2 metros é o valor da altura máxima. Galera, chegamos aqui no final do nosso lançamento vertical, beleza? Espero que vocês tenham compreendido certinho os cálculos, os conceitos e vamos evoluir aí no nosso estudo, beleza? Então nós tivemos lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo e queda livre, ok? Até a próxima aula!